Como que eu faço para calcular o volume de um cilindro? Bom, aqui eu tenho toscamente desenhado um cilindro e eu sei que eu não sei desenhar, né? Ficou até ambígua essa frase, eu sei que eu não sei desenhar, então por favor curta esse vídeo, porque ninguém assiste ele, por dó mesmo, eu estou pedindo aqui encarecidamente, curta por dó para ajudar aqui o professor profissional da educação, beleza? Então aqui toscamente desenhado esse meu cilindro, na minha visão artística de aleijadinho, eu tenho ele desenhado, eu quero calcular o volume dele. O que é o volume de uma figura ou de qualquer coisa? Imagina que eu vou colocar aqui dentro desse cilindro um monte de água, tá? Então seria o quanto eu vou colocar aqui dentro, sei lá, em litros, ou em metros cúbicos, ou em centímetros cúbicos, para preencher todo esse volume aqui, certo? Existe uma fórmula para a gente poder calcular o volume do cilindro. E essa fórmula ela serve para muitas figuras geométricas, não só para o cilindro. Serve muita coisa, ó. Como é que você calcula o volume geralmente de uma figura geométrica? É o seguinte, você pega a área da base dela e multiplica pela altura que ela tem, beleza? Você pega a área da base e multiplica pela altura. Mas, Denis, o que é a área da base? Aqui nesse nosso caso, ó, eu tenho um cilindro e a base dele é isso aqui, ó, tá vendo? Só que se você olhar, a base dele é um círculo, né? Ó, a base ou a parte de cima aqui, tanto faz, é um círculo. Então, nesse nosso caso aqui, a área da base que nós temos vai ser a área do círculo. Daí nós vamos multiplicar pela altura. Geralmente isso nós chamamos de cilindro circular, tá? Então vamos lá, como é que eu posso calcular o volume desse meu cilindro circular aqui? Então vamos lá, vou colocar aqui V de volume. Como que é a área da base? Putz, Denis, eu não lembro como que é a área de uma circunferência. Tem aula aqui no canal, playlist, essas coisas, que ensina a calcular a área da circunferência. Mas eu vou lembrar aqui para você. Você vai pegar π vezes o raio ao quadrado. E agora aqui você vai multiplicar pela altura. Beleza? Denis, mas o que é o raio do meu cilindro? Olha lá, olha para a base. Olha aqui, ó. É a distância do centro dele até a borda. Isso aqui é o que nós chamamos de raio. Tá? É como se eu estivesse olhando aqui só a base dele de cima. Ó, seria isso aqui. A distância do centro até a borda é o raio. Tá? Essa partezinha aqui que eu estou pintando. Beleza? Então, como é que eu vou calcular o volume desse meu cilindro? O volume vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Mas o que é a altura do meu cilindro? É esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma ponta até a outra. A gente chama geralmente na matemática de h, para representar a altura. Ah, Denis, mas a altura não se escreve com h. Eu sei, mas é o que a gente geralmente coloca na matemática. Então, vai ser π vezes r ao quadrado vezes h. Essa é a fórmula para você poder calcular o volume do teu cilindro. Beleza? Denis, dá um exemplo aí. Imagina que o teu cilindro ele tem um raio aqui, vamos imaginar aqui de 2 metros, tá? É um cilindro, sei lá, é um silo, onde eles colocam, sei lá, farinha, alguma coisa assim, tá? Para alimentar animais, alguma coisa assim, ração, etc., ou água. E que a altura do teu cilindro aqui tem 3 metros, tá? Então, o cara pede lá para você, ó, Denis, eu estou fazendo aqui um projeto que vai ter um cilindro e eu quero que ele tenha o raio de 2 metros e a altura dele tem que ser de 3 metros de altura. Agora vai aí e calcula para mim o volume. Ou seja, quanto que eu vou poder colocar de ração para os meus animais aí dentro desse cilindro? Aí você vai lá, lembra da aula de matemática, lembra de como calcular o volume do cilindro e faz a conta. Como é que a gente calcula? Usando essa fórmula aqui. Vamos lá. Então vai ser o quê? Π, beleza? Π. O raio, quanto que é o raio do teu cilindro? 2, né? Eu dei um exemplo aqui para você. 2. Não esquece que ele está elevado ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado. Vezes a altura, que é quanto? 3. Então o volume vai ser, vamos lá, π vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, certo? Que já era a altura dele. Então isso aqui vai dar quanto? Você vai multiplicar lá o π. Quanto que é o π na matemática? Geralmente 3,14, tá? Vezes 4, vezes 3. Isso dá pra gente aproximadamente mesmo, 38. 38 o quê? Como nós estamos tratando de metro aqui, e o volume a gente sempre calcula, sei lá, em metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, sei lá. Como a gente está tratando em metro, então vai ser 38
metros cúbicos, tá? Então você vai chegar lá pro dono da fazenda e vai falar, ó, então você vai ter 38 metros cúbicos de volume para você poder colocar de ração aí dentro para os teus animais, beleza? Então é assim que você calcula o volume do cilindro. Pega a área da base dele e multiplica pela altura. Denis, e se a base não fosse um círculo? Se fosse, sei lá, um retângulo? Você ia fazer a mesma coisa, você ia calcular a área do retângulo e multiplicar pela altura. Por isso que eu disse que essa fórmula aqui em verde, ela serve para várias figuras geométricas, porque muda apenas a área da base. Então sempre tenta assim, eu não sei calcular o volume de uma figura, mas dá para você chegar aproximadamente naquele valor. Como é que você faz? Calcula a área da base dela e multiplica pela altura que ela tem. Tudo bem que às vezes não vai dar o valor exato, mas pelo menos você chega num valor próximo daquilo que você queria e do que precisa no mundo real, beleza? Então aqui está como calcular o volume do cilindro. Por favor, curta esse vídeo aqui para ajudar o profissional da educação e por dó, porque ninguém assiste esse vídeo, ninguém me acompanha em nada, beleza? Valeu e tchau!